Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é aí o episódio final dos nossos testes com o BF Bot Manager. Então, eu achei que foi um teste bastante interessante, mas a gente teve um problema que acabou ocorrendo aí, que foi um mês muito ruim para os bots em geral. Então ficou um resultado muito ruim. Não que isso faça diferença para fazer os testes entre uma coisa e outra, porque eu consegui observar muitas coisas que eu acredito que eu queria observar e ficou feio, por assim dizer, o resultado, né? Ficou um resultado feio. Mas não é um resultado muito ruim também, né? Menos R$ 28 seria quase menos 6 stakes, porque cada um deles está trabalhando aí com R$ 5 de stake. Então, não é um resultado no geral muito ruim. Foi interessante para poder observar as vantagens do BF Bot Manager e as diferenças para o Layback Bot Web e vamos aí tentar mostrar e eu vou incluir hoje aí então a comparação com as entradas do Layback Desktop também, tá? Então, primeiro eu vou mostrar o resultado de cada bot, falar um pouco aqui só do resultado de cada bot e depois no final eu vou apresentar as minhas observações, o que eu achei que ficou melhor em um, melhor no outro e as coisas que eu achei que são assim, como eu posso dizer, equilibradas, né? Que são só diferenças e que a gente não pode chamar de vantagem ou desvantagem. No geral, uma pergunta já está respondida. O BF Bot Manager é um substituto para quem usa o LBB, o Layback Bot Web, e está insatisfeito? Não, não é. Isso para mim ficou assim extremamente óbvio que as características e a maneira do funcionamento do Layback Bot Manager, ó, estou misturando as coisas, do BF Bot Manager é tão diferente, mas é tão diferente que a pessoa que tem estratégias que acredita que elas funcionam bem ali no layback bot, né, terá muita dificuldade de transformar essas estratégias para funcionarem aqui no BF Bot Manager. Então, um cara que fica puto num final de semana aí que o Layback Bot para de funcionar por conta do servidor e tal, e acha que ele vai instalar o BF Bot Manager e ser feliz e ganhar muito dinheiro e ficar rico, que o Layback Bot está prejudicando os ganhos dele, isso não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer imediatamente. Existem algumas características aqui, algumas diferenças muito significativas e interessantes aqui entre as duas plataformas, e eu espero que eu consiga demonstrar isso aqui de alguma maneira. Então, vamos trabalhar aqui com o primeiro bot, que é o pior de todos, que é aqui o Backcasa FT. Foi aqui o pior resultado, então, no PF Bot Manager, né, de mais de 5, quase 7 stakes, né, de prejuízo aqui, um prejuízo de 34,89, muito pertinho aí de 7 stakes de prejuízo, um resultado realmente muito ruim. E aqui no Layback Bot Web, ele teve apenas 17,42, menos 17,42 de prejuízo, né? Um pouco mais de 3 stakes de prejuízo. E como eu falei, isso é uma coisa que eu depois, daqui a pouco eu vou falar também. As entradas são muito diferentes. As entradas que um faz e que o outro faz são muito diferentes. Então nós achamos que uma estratégia, isso é uma percepção muito interessante. Nós achamos que uma estratégia tem a ver com o futebol, que uma determinada estratégia com a qual nós estamos trabalhando tem a ver com o futebol, mas ela tem na verdade a ver com o feed de dados que a determinada plataforma de bot recebe. Isso é bem interessante e bem incômodo também. Então, uma estratégia que usa estatísticas, ela está determinada mais pelo tipo de informação do feed de dados que ela recebe do que pelo futebol em si, pelo que acontece em campo em si, né? E isso é bastante interessante e bastante assustador também ao mesmo tempo. Então, são 38 entradas no total, pouco mais de 3 stakes de prejuízo no Layback Bot Web,
E aqui no BF Bot Manager, quase 7 stakes de prejuízo em 37 entradas. Então, uma entrada só a menos, mas quando a gente vai comparar quais são essas entradas são bem diferentes, em jogos bem diferentes e tal, é muito estranho, né? E o nosso amigo aqui, Layback Bot Desktop, né? O que ele fez aí nesse período, então, que é de 31 de março até hoje, aqui, o dia 27/4. Ele teve praticamente zero aí, né? R$ 1,04 aí de prejuízo. Subiu, chegou alto ali no mês e devolveu tudo agora até o final do mês, numa sequência aí muito ruim. E fez aqui, pelo que eu contei, 17 entradas apenas. Então, isso já indica, né? Já tem uma indicação muito boa para o bot lá do desktop, não, para o bot do web, que a limitação de 20k no mercado de match odds, já que aquele bot trabalha no mercado de match odds, é um filtro bastante interessante para se colocar e para evitar aquela desgraça toda lá que foi, quer dizer, que a desgraça toda, só 3 stake, né? Não tem problema. Não é uma coisa assim tão ruim, né? No geral, ele tem mais de 500% aí desde quando ele começou a trabalhar, então estou exagerando um pouco, mas né, é uma boa indicação aí. Passando então para o próximo bot, o 1-0, resultado 1-0. Under à frente do resultado 1-0. Bom, 23 entradas aqui e um prejuízo de 2 stakes, né, menos 11,44. Um prejuízo assim dentro do esperado, né, não é um prejuízo muito alto, mas esse bot ele tem bastante tempo já, ele tem 8 meses que ele está rodando, né, em testes com dinheiro real, e ele teve em 7 meses 4 heads apenas. E aí no mês de abril ele tomou mais 4. Em apenas um mês ele tomou mais 4. Então o geral que está aqui, ó, cadê? O geral que está aqui dele, tá vendo? São 8 heads no total. Ele tem mais de 500% aqui de lucro, trabalhando com R$ 2 apenas, né? Ele tem aqui 8 heads no total. O bot que tem 8 meses tem 8 heads, que indica que abril foi um mês realmente muito complicado para ele, né? Mas ainda assim, não foi tão ruim, né? Porque mesmo tendo 4 heads, ele ainda terminou com apenas 2 stakes de prejuízo. Aqui no BF Bot e ele fez 23 entradas. Aqui no BF Bot Manager, ele fez então 22 entradas, né, surpreendentemente, e teve aí um prejuízo de quase zero. Não teve o mesmo prejuízo do que teve lá no Layback Bot. Então, aqui a gente tem um resultado um pouco mais positivo. Por que exatamente? Eu não sei. Eles compartilharam algumas entradas que eles fizeram foram entradas iguais, mas algumas entradas também tem em apenas um ou apenas no outro, então não existe uma regularidade muito maior nele do que nesse aqui, que é o back casa, né? Mas ainda assim não é uma regularidade realmente que a gente possa dizer assim que os bots fizeram as mesmas entradas. Isso realmente não aconteceu. Próximo bot aqui então é o resultado 2-0 e aqui um resultado já bem melhor, de quase 2 stakes de lucro aí. Eu esqueci de mostrar aqui, né, o desktop. Peraí. Então aqui no desktop, neste mês ele fez, né, repete, né, o mesmo padrão ali, né, mas aqui ele tem uma stake de lucro, uma stake de prejuízo, um pouco mais de uma stake de prejuízo apenas, mas ele toma também, a gente vê que ele toma dos 4 heads lá, ele toma 3, né, 1, 2, 3 aqui, então ele toma um head a menos, porque ele faz essa entrada que o Layback Web fez, ele não faz essa entrada e toma um head a menos, por isso tem um número bem menor de entradas também, né. Então, agora sim para o 2-0, né? Então, aqui 2 stakes de lucro e 31 entradas. Aqui, 24 entradas e 2 stakes de lucro. Então,
um número bem menor de entradas, porém um lucro muito parecido, né, muito próximo. É uma coisa que nesse placar aqui se mostrou interessante, no 2-2 também, que foi um resultado bem mais regular. As mesmas entradas foram se repetindo. Aí claro que tem a diferença no número de entradas, mas as mesmas entradas, né, foi se entrando nos mesmos jogos. Né? Aqui se percebeu isso um pouco mais. E aqui no Layback Bot Desktop, temos aqui desde o dia 31. Então, um lucro aí de 0,69. Então, um quarto de uma stake de lucro aqui, né? Que ele trabalha com a stake então de 2,14 e um bom número aí de entradas também. Esse head aqui jogou ele todo aí, né? Se ele tivesse feito umas 20 entradas, ele estaria aí num bom lucro, mas ele fez pouco mais aí de 10 entradas e não está então com um lucro muito bom, mas no geral, né, ele é um bot bastante lucrativo, só não é mais lucrativo do que o 2-2. E o último então aqui, o 2-2, teve aí 38% de uma stake de lucro em 32 entradas no web, e aqui no BF Bot Manager tem um prejuízo de uma stake com 24 entradas. E novamente, entradas bem parecidas, entradas que foram assim bem semelhantes nos jogos. E depois eu vou falar, eu acho que eu sei por quê, qual é a razão de o BF Bot Manager, mesmo sendo de alguma forma mais capaz de entrar, mais capacitado, porque ele entra menos. Depois eu acho que eu consegui entender isso por quê. E aqui o 2-2, nesse período então, mudar aqui para o dia 31, o 2-2 tem 38 centavos de lucro. Mas aqui tem que lembrar que é uma stake diferente. Então é aí um quarto, quase um quarto de uma stake de lucro. Fez poucas entradas, tomou aquele head ali que dificultou o lucro dele no mês. Então a gente pode dizer que não tem um mocinho e um vilão, um melhor e um pior, um que funciona melhor, outro que funciona pior. Existem diferenças e qualquer apostador que venha a trabalhar com uma plataforma ou outra, com paciência para aprender a trabalhar com a plataforma, para entender como a plataforma funciona, vai provavelmente conseguir ganhar, vai provavelmente tirar algum dinheiro de seja qual plataforma for. Então eu estou inclinado a assinar também o BF Pot Manager, só que eu só vou fazer isso quando eu estiver um pouco mais assim desocupado, não muito atarefado com muitas coisas, que vai ser quando acabar a La Liga lá no início de junho, talvez eu dê uma chance e assine o BF Bot Manager para poder explorar mais esse outro software e entender se ele de alguma forma me contempla. A gente nunca sabe se um vai ser melhor, se o outro vai ser pior, sem testar bastante tempo. Né? Esse teste de um mês é um teste muito curto, foi um teste que serviu mais para entender essas diferenças e ver se existe um caminho ali, se eu posso dizer assim, se existe uma similaridade entre eles, até onde vai um, até onde vai o outro e tal. E esse um mês já me apresentou muitas coisas que é o que eu pretendo falar aqui então na sequência. Então eu vou falar agora das vantagens do Layback Bot, das vantagens do BF Bot Manager e aquilo que fica pau a pau entre os dois. Então, em primeiro lugar, tome nota aqui. Quem está fazendo essa análise é uma pessoa que tem mais de um ano de experiência com a plataforma, quer dizer, quase 2 anos já, não, 1 ano e 6 meses de experiência com a plataforma do Layback Bot. Então, é uma pessoa que conhece o Layback Bot avaliando o BF Bot Manager. Se uma pessoa que só trabalha com o BF Bot Manager analisar o Layback,
ela terá provavelmente uma opinião totalmente diferente, vai elencar características completamente diferentes de uma plataforma e da outra. Isso aqui é impossível que eu, que tenho uma experiência no Layback Bot, não procure no BF Bot Manager determinadas coisas que eu ache boas no Layback Bot. Então, essa análise ela tem completo viés mesmo, né? Se eu trabalhar com o BF Bot Manager aí por um ano e depois fizer uma análise, ela vai ser completamente diferente dessa análise aqui. Então, essa aqui é uma análise de uma pessoa que tem bastante experiência no Layback Bot, que tem bots que parecem ser lucrativos no Layback Bot também, analisando uma ferramenta desenvolvida por outro grupo de pessoas, né, e por outras concepções e tal. Então vamos lá, quais são as primeiras vantagens do Layback que eu coloco aqui em relação ao BF Bot Manager. O Layback Bot, ele acompanha mais jogos quando a gente considera essa necessidade de acompanhar o placar do evento. O que isso significa? O Seed, eu vi vários vídeos do Seed para aprender Seed Marcos, né, que é uma referência que a gente tem aqui no Brasil do BF Bot Manager. Vi vários vídeos do Seed para aprender coisas da configuração, para aprender. E o Seed sempre coloca essa regra no BF Bot Manager, que é acompanhar apenas jogos que têm o placar em live. Não sei se é a experiência que a pessoa que está assistindo aqui tem, mas às vezes nós estamos vendo um jogo no site da Betfair e o placar some. Isso acontece mais em jogos pequenos, mas em jogos maiores, vez ou outra, isso acontece também. Esse placar some, ele desaparece da Betfair. O que significa isso? O feed ali que manda essa estatística para o site da Betfair caiu e tal, não está funcionando, né, ali naquele momento. Pode ser que volte daqui a pouco, pode ser que não volte mais. E essa regra ela faz com que o bot do BF Bot Manager só trabalhe nos jogos que tem essa característica ali funcionando. Isso é muito importante para quê? Isso é muito importante para saber quando um mercado fecha, né, quando um mercado abre, porque aconteceu um gol, ou porque quando acontece o mercado fecha porque aconteceu um cartão vermelho, é uma situação completamente diferente. Né? E o Layback Bot, ele acompanha muito mais jogos, e eu não sei aí por quê, né, ou de onde que o Layback Bot vai tirar, então, essas informações do placar, mas com certeza essas informações vêm de um lugar diferente, porque o Layback Bot ele não erra, né? Ou algumas vezes ele erra, né? Acontece, a gente sabe e acontece, algumas vezes ele faz esse acompanhamento errado, porque ele demora muito tempo para atualizar esses placares, mas ele atualiza. Eu não tenho problemas com isso no Layback Bot, mas sei de algumas pessoas que têm, do bot fazer essa entrada errada, o bot precisa entrar num jogo que está 0-0. O bot entra quando já está 1-0 e quem indica isso é a odd, não é o placar. Mas o LBB, de maneira geral, ele acompanha um número muito maior de jogos. Então, a segunda vantagem, então, é que o Layback Bot ele tenta entrar novamente no mercado quando ele não consegue correspondência na primeira tentativa. Isso já foi explicado pelos desenvolvedores do Layback Bot. O Layback Bot tenta entrar no mercado a cada 30 segundos. Ou, se o usuário configurar num tempo maior, ele vai entrar em intervalos maiores. Mas então, se você tem um bot que entra com poucos critérios e ele deixa stake pouco tempo no mercado, 10 segundos, 15 segundos é o tempo que ele deixa stake no mercado, o Layback Bot ele fica tentando entrar. Enquanto as características do jogo não passaram, enquanto as características que fizeram a entrada ocorrer ainda estão presentes, ele vai continuar tentando entrar a cada 30 segundos. Vai deixar a stake lá, não entrou, vai retirar, vai tentar entrar de novo. E o BF Bot Manager não faz isso. O BF Bot Manager tenta entrar uma vez. Se ele não conseguiu entrar uma vez, ele não tenta entrar de novo. Então, o Layback Bot ele é bem mais eficiente para fazer as entradas a favor do tempo. Porque as entradas contra o tempo,
a chance da gente ser correspondido é muito maior mesmo, né? Então, as entradas a favor do tempo é que são as entradas mais problemáticas. A gente precisa tentar forçar um pouco, a gente precisa sempre tentar entrar numa desvantagem estando a favor do tempo. E o layback bot consegue entrar bem melhor nessas entradas a favor do tempo, porque ele fica ali nesses. Eu deixo, por exemplo, 15 segundos nos meus bots, né? Então, faz a entrada. A entrada não foi correspondida em 15 segundos que a stake está lá. Ele retira a stake. Nos próximos, daí, nesse tempo de mais 10, 15 segundos aí, ele coloca a stake de novo no mercado. E dá pra gente ver isso acontecendo perfeitamente, né? Num jogo que ele está com dificuldade de entrar, a gente vê ali naquela abinha ali das entradas não correspondidas, a gente vê que está tentando realizar a entrada, que está ali esperando correspondência, né? Então, outra coisa, né? O layback bot, ele tem odds pré-live dos eventos que são retiradas da Bet365. Isso já foi explicado pelos desenvolvedores também. Enquanto no BF Bot Manager, essas odds pré-live são dos mercados da própria Betfair. Não sei se lembram, mas o layback bot já tentou fazer isso uma vez e foi uma coisa caótica, assim, porque vários jogos ficavam sem odd, vários jogos ficavam com odds muito espaçadas, muito absurdas, muito erradas e tal, e as odds pré-live no BF Bot Manager são exatamente desse jeito que deu todo esse problema aquela vez lá no Layback Bot. Então, essas odds, segundo os desenvolvedores do Layback Bot, elas são retiradas da 365, passam por uma correção, passam por algum fator de correção, eu já li isso uma vez lá no fórum, pode ser que tenha mudado, né? Mas pelo que eu me lembro, ainda eram assim. Então, no BF Bot Manager, muitos jogos o seu bot não vai fazer a entrada porque as odds ali do pré-live, as odds estavam bagunçadas ou não tinha muito dinheiro correspondido. Tem uma regra que você coloca para exigir uma coerência nessas odds pré-live. Então, o layback bot ele vai acabar fazendo mais entradas também nos bots que precisam de odds pré-live, porque se tiver o jogo lá na Bet365, ele vai conseguir te fornecer então essa odd pré-live, por isso ele acaba fazendo um número bem maior de entradas. Criar bots no Layback Bot Web e no Layback Bot Desktop é um processo muito simples. Você abre uma abinha e fica ali todas as informações, você seleciona tudo aquilo ali, fechou, o seu bot está pronto. No BF Bot Manager é uma coisa bem mais complexa, existem muitas e muitas e muitas regras, muitos detalhes que você precisa configurar em locais diferentes daquela tela na qual você está configurando o bot, então é um processo mais complexo e no Layback Bot é um processo bem simples, é um processo que para uma pessoa que está começando é muito simples de começar a trabalhar e de aprender. O Layback Bot também tem relatórios integrados tanto no site quanto no desktop. Você tem uma aba de relatórios que você consegue abrir e ver relatórios bem informativos, bastante informativos sobre a sua estratégia. E o BF Bot Manager não tem esses relatórios. Você consegue baixar o Excel, o arquivo Excel das suas entradas, fazer as suas análises lá no Excel. O Layback Bot também te oferece essa possibilidade, mas esses relatórios integrados do LBB, eles ajudam você a consultar informações simples com bastante facilidade, né? Então, isso é bastante interessante também da plataforma. E por último, o Layback Bot está disponível em português. O BF Bot Manager não está disponível em português, ele é todo em inglês, mas você tem um manual bem bacana, um manual bem feito para caramba, que você consegue utilizar, está todo em português, você consegue tirar suas dúvidas. E eu não consultei, né? Eu não usei, mas quem utiliza fala que o suporte que o Cid dá também para a plataforma do BF Bot Manager é muito bom, que ele é uma pessoa muito atenciosa, que ele está sempre disponível para ajudar. Então, né, não é tão ruim, se eu posso dizer assim. E as vantagens do BF Bot Manager, então? Então, ele tem as qualidades que eu consegui observar como um utilizador do Layback Bot Web, né, e do Layback Bot Desktop também. Então,
O BF Bot Manager, ele entra em qualquer mercado disponível para um evento, de qualquer evento disponível na Betfair. Você tem a opção lá de puxar os mercados com os quais os seus bots vão trabalhar. Então, você fez um bot para trabalhar em cartão vermelho, você tem uma opção lá que você puxa os mercados do cartão vermelho para o bot monitorar. Quer trabalhar, sei lá, em escanteio. Se eu não me engano, alguns jogos da Betfair acho que tem escanteio hoje no Exchange. Não sei, eu me lembro de uma informação mais ou menos assim, que tem alguns jogos que tem escanteio. Dá para puxar escanteio. Mas só que tem aí também o tênis, tem a corrida de cavalo, tem a corrida de cachorro. Então, você faz qualquer coisa, cara. Você puxa. Se tem o mercado no exchange da Betfair, você consegue puxar ele com o BF Bot Manager. Enquanto ali no LBB, nós temos 7 linhas de gols, nós temos match odds, nós temos 2 linhas de gols HT, temos o correct score, né, o resultado correto, e acho que é mais uma só, né, ambas marcam. Acho que são só esses mercados que a gente tem no Layback Bot. Então, aqui a gente tem um universo de opções de mercados para trabalhar que é muito, muito, muito maior. Né? A segunda vantagem é que o programa é muito leve, mas aí a gente está comparando isso só ao Layback Bot Desktop. O Layback Bot Desktop é bem carroça, assim, bem lento. Acho que eles não vão mudar isso, acho que eles não têm interesse de melhorar mais o Layback Desktop, mas o BF Bot Manager ficou aberto 15 dias, mais de 15 dias no computador, sem problema nenhum, sem o programa ficar mais pesado, sem ele ficar travando. O Layback Bot Desktop aqui, num sábado, quando dá 11 horas da noite, você já não consegue praticamente nem mexer no programa mais direito. Ele está todo travado, ele está todo complicado e você tem que reiniciar então o programa. Outra vantagem então do BF Bot Manager é que ele monitora o mercado em tempo personalizado pelo usuário. Lembra que eu falei lá do Layback Bot, né, que faz essa consulta do mercado ali de 30 em 30 segundos, que faz essa busca ali para ver as condições e aplicar as operações de 30 em 30 segundos, enquanto o BF Bot Manager faz isso num tempo personalizado. Então, a gente consegue olhar o mercado de segundo a segundo. Ele fica ali olhando segundo a segundo para ver se a sua condição aconteceu, se a sua condição não aconteceu, mas você pode personalizar isso também para 5 segundos, para 10 segundos, dependendo da estratégia, pode ser uma boa coisa até aumentar esse tempo, né, para mercados que sejam assim muito morosos, né, tipo um under 4,5 no início do jogo. Não tem necessidade nenhuma de você olhar segundo a segundo. Então, dá para você configurar isso para que essa consulta seja feita num tempo maior, num tempo bem maior ali, porque essa consulta ela vai, como eu posso dizer, ela vai aumentar a carga de trabalho da sua máquina, né, do seu computador, do seu notebook, no qual o programa estiver ali então funcionando. E a outra vantagem, que essa é a vantagem mais óbvia do BF Bot Manager, que é a imensa quantidade de opções para personalização e controle. Cara, simplesmente assim, tem tudo que você pode imaginar. Isso assim é uma coisa que algumas coisas que pessoas pedem e cobram no Layback Bot, no BF Bot Manager tem, e tem assim com uma qualidade e uma quantidade impressionante. Por exemplo, personalizar o tamanho da banca, personalizar a hora que o bot vai trabalhar, o dia da semana, personalizar martingale, se é por número de entradas, se é por porcentagem, a quantidade de entradas, na gestão de lucro-prejuízo. Não, isso tem no LBB também, né? Que é você selecionar a quantidade que você quer que entre na próxima entrada, né? Que não seja sempre 100%. Mas é muita coisa mesmo, é muita coisa. E eu não tenho, assim, nem experiência para explorar todas essas opções que o BF Bot Manager tinha ali. Porque eu me habituei a esse universo mais simples do Layback Bot
E então, quando eu tiver tempo, eu vou me aprofundar aí no BF Bot Manager e ver se eu consigo tirar alguma coisa desse universo imenso de coisas aí que ele oferece pra gente. E aí as diferenças, e aí são coisas que não são nem boas ou ruins entre um e outro e tal, que são três coisas básicas aí que eu observei nesse tempo, que é que as estatísticas em live são diferentes, que é o que eu falei lá daquele bot do BackFT, né? Aquele bot do BackFT, ele tem uma estatística muito simples, que é duas estatísticas muito simples, e essa grande diferença de entradas entre um e outro só pode ter como explicação essa diferença no feed de dados. Né? Então, os dois utilizam feeds de dados diferentes, e aí bate os critérios para um, esse um entra, não bate os critérios para o outro não entra, e assim a coisa vai, e as entradas vão se diferenciando no longo prazo. Então, é bem provável, eu não posso dizer isso, né, porque foi pouquíssimo tempo, mas é bem provável que aquele bot do BackFT, que como eu falei, ele já tem aí, acho que ele funciona desde o início de novembro. Ele funciona desde o início de novembro e ele tem um lucro assim absurdo acumulado. Ele tem um lucro muito grande mesmo, né? Mas talvez no PF Pot Manager ele não tivesse essa mesma quantidade de lucro, porque as estatísticas são diferentes, ele entraria em jogos diferentes. Então, é uma coisa que é a primeira prova de que um bot que entra em um e entra no outro não funciona da mesma maneira nos dois. Talvez com estatísticas diferentes a situação seja diferente. Estatísticas muito óbvias, como gols marcados, aí não tem como estar errado. Mas talvez a diferença entre finalizações para fora e no gol tenha alguma diferença. Ou estatísticas mais complicadas, como falta e tal. Cartão amarelo não deve ter problema, cartão vermelho não deve ter problema, mas outras que são um pouco mais assim difíceis de observar no jogo, de definir. Tem finalização que é difícil definir se é uma finalização no gol ou se é uma finalização para fora, né? Então essa diferença ela bate aí, né? Então as odds pré-live são diferentes também, que é o que eu já tinha apontado ali por conta dessa coisa de onde se busca essas odds pré-live. Então o BF Bot Manager vai deixar de fazer algumas entradas porque a odd pré-live não foi suficiente ali para ser determinada e o layback bot vai pegar as odds de outro lugar. Isso pode ser vantajoso em um caso e pode ser desvantajoso no outro, mas pode ser entre os dois uma coisa que pode ser vantajosa, né? Dá para tirar vantagem da odd ser pegada num lugar diferente e dá para tirar vantagem da odd ser pega também na própria Betfair, né? Porque as odds mal formadas no início do jogo, no pré-live, são um bom indicativo de que é um jogo que não teve atenção nenhuma, né? Ou de que o mercado discorda, por exemplo, das odds das casas de apostas. Pode ser uma característica também, né? Eu já vi, deve ter, sei lá, um ano ou mais, acho que até mais tempo que isso, que eu nem olho uma página da Bet365, assim, então não comparo odds que tem lá na 365 e na Betfair, então não sei dizer, mas, né, dependendo da estratégia, talvez o cara consiga tirar até vantagem aí entre um e no outro. E o layback bot, então, faz um volume muito maior de operações, por isso, né? Então, essas eu acho que são aí as diferenças, são as coisas que eu consegui observar nesse mês. Acho que são poucas coisas, mas algumas dessas coisas observadas são muito importantes para algumas pessoas. Algumas dessas coisas são aí importantes para algumas pessoas, são assim fundamentais. Algumas pessoas consideram que essas coisas são fundamentais. Eu tenho aí algumas que eu considero fundamentais, que eu considero importantes hoje. Se eu começasse a usar o BF Pot Manager e tivesse aí depois de uns 6 meses, talvez eu pensasse nisso de maneira um pouco diferente. Mas aí
Só quando eu puder, então, fazer essa utilização como eu quero fazer do BF Bot Manager, eu vou fazer. E aí no futuro eu trago, então, atualizações se de fato eu vier a assinar o software. Então é isso aí. Estou aqui então me despedindo do BF Bot Manager nesse período. Foi bem legal para mim poder acompanhar novamente aí um programa novo, um programa que funciona de maneira diferente. Ficar observando essas diferenças foi uma atividade assim que eu achei interessante, que eu achei bacana de fazer. Deu assim aquela sensação de fazer uma coisa nova que não sei, né, mas como as pessoas pensam sobre isso, mas para mim é bacana. E deixar aqui também, né, então, o agradecimento aí à equipe do BF Bot Manager que dá para a gente essa opção, então, de testar o software por 30 dias. É uma coisa que é muito interessante, né? Uma opção muito interessante para a gente e mostra aí uma boa fé das pessoas que estão por trás da plataforma, uma confiança na qualidade da plataforma também, né? Você não é obrigado a gastar dinheiro para testar, para ver se a coisa funciona para você ou não. Só quero mostrar aqui uma última coisa eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu vi desse feed de estatística. O feed de estatística aqui é imensamente completo, né? E é muito interessante que ele tem até informações de tempo e dá para você selecionar até informações de tempo. Se tem aqui, né, tempo aberto, ó, poucas nuvens e a temperatura, né, ó, aqui, ó, tempo aberto 7,2 graus, algumas nuvens 16,8 graus. E isso aqui vai mostrar o que em alguns momentos, né? Vai mostrar chuva, mas não tem, acho que não vai ter nenhum aqui com chuva no momento. Isso aqui são todos os mercados que que o programa está acompanhando nesse momento, né? Aqui já tem, não, aqui já está no pré-live. Aqui, até aqui, né? Que é a La Liga que acabou de começar aqui, né? Ele está acompanhando, está mostrando aqui como está o tempo lá, onde está acontecendo os jogos na Espanha. Isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, jogos com chuva, a probabilidade de gol diminui bastante, né? Quer dizer, essa é a minha opinião como apostador, né? A minha opinião como apostador é que chuva diminui muito a probabilidade de gols em um determinado jogo. Então, me despedindo aqui, talvez momentaneamente do BF Bot Manager, é, parabenizar, e quem sou eu para parabenizar alguém, né? Para parabenizar pela qualidade de um software, né? Mas parabenizar aí então os desenvolvedores e o Cid também, que é uma pessoa que representa o software aqui no Brasil e faz um trabalho fantástico assim, né? A maioria das coisas que você precisa configurar para aprender a configurar, você pode ir lá no canal do Cid, você vai encontrar os exemplos básicos, né? Se você quiser fazer um over, por exemplo, você procura lá no canal do Cid, vai ter lá over de não sei quem. Aí, esse vídeo do over de não sei quem aí, ele vai te mostrar como configurar um bot de over com sucesso aqui no BF Bot Manager. Então, tem um suporte bem bacana nesse sentido. Que é uma coisa que o Netuno fez também lá no canal dele com o Layback Bot, não é? Ele fez aquele projeto dele de acompanhar os jogos europeus. Se eu não me engano, tem um de acompanhar os jogos do Brasil, agora também que está começando. Então o Netuno fez isso também, mostrou como fazer esses bots. Isso nesse sentido, nesse suporte, nesse aprendizado de como usar as plataformas, a gente está bem servido. Né? Então fica aí então nosso Valladolid já meteu um no Valência. Ainda bem que eu não entrei nesse Lei 01. Hein? Ah, aliás, hein? La Liga agora acabando, eu vou fazer um vídeo sobre o meu Lei 01 pré-live. Esse Lei 01 pré-live aqui do Valladolid tava 18. Acho que era hora de 18, assim, não valia nem fudendo. Na hora que eu olhei, eu até fechei o site de raiva que eu fiquei da odd. E, né, tá aí, ó, 0-1. Pela dificuldade do jogo, você pode contar que a manutenção desse 0-1 é bem possível. Aí de você ter mais aí 80 minutos de jogo e o jogo acabar 0-1 ainda. Bom,
Se vai acabar ou não, a gente vai ver depois, né? Mas foi de muito valor, então, ficar de fora. Então vou fazer dois vídeos aí, um vídeo sobre o meu over, né, que se tornou hoje meu método principal. Eu achei que tinha mais ou menos um ano que eu tinha feito outro vídeo, mas já tem 1 ano e 4 meses que eu fiz o vídeo anterior. Vou dar uma atualizada nele aí com várias coisas novas que eu fiz, que eu observei. E vou também fazer um vídeo aí daqui a umas semanas desse Laser A1 pré-live que eu inventei aí na La Liga. Tenho ele na La Liga, tenho ele na Série B também, mas agora eu fiz ele a temporada inteira na La Liga e eu acho que já é bacana mostrar. Não que você vá trabalhar Laser A1 na La Liga, né? Você vai ver ali e ver se tem alguma coisa de valor para você. Eu quando comecei aqui nas apostas, eu devo ter visto uns 1000 vídeos no YouTube das coisas mais variadas possíveis e imagináveis. E de todas essas coisas que eu vi até hoje, eu não uso nada. Absolutamente nada. Nenhuma estratégia que eu vi no YouTube eu uso. Mas todas elas me mostraram alguma coisa, eu fui testar, né? Por um tempo e todas elas me mostraram alguma coisa, me ensinaram alguma coisa e é por isso que eu faço esses vídeos aí também, né? Alguma coisa ajuda a gente a pensar. Então é isso aí, até a próxima. Me alonguei aqui nesse final, né? Mas quer dizer, se você não estava interessado, você já fechou o vídeo há muito tempo, né? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Um abraço a todos.